Boa noite, pessoal. Esperar um pouquinho aqui para chamar o Thiago, nosso convidado de hoje. Tá bem, pessoal entrando. Esperar um pouquinho para mais um pouco de audiência chegar aqui para a gente poder iniciar a nossa live. Hoje um convidado especial. Já fazia um tempo que eu deveria tê-lo convidado, mas acabei esquecendo. Boa noite, Regiane. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, Rodrigo. Pessoal que está entrando, muito boa noite para vocês. Muito obrigado pela audiência, por estarem aqui. Fico muito feliz de vocês estarem gastando o tempo de vocês para nos ouvir. É um prazer e uma satisfação imensa. Vamos lá, vamos chamar nosso convidado de hoje. Boa noite, Thiago. E aí, professor? Como é que você está, meu camarada? Tudo bem? Tudo Tá bem? diferente? Uma barba Ah, grande. Olha, agora pode, né? e quando vi a foto do seu perfil ali no WhatsApp, mas muito feliz de você estar aqui hoje, ter aceitado o meu convite. É realmente uma honra para mim que você o tenha aceitado. Essa nossa live já deveria ter sido feita há muito tempo, né? Mas quando você passou, ainda não fazia essas lives ainda com o pessoal que estava sendo aprovado, e isso, do ano passado para cá, se tornou uma rotina para mim de fazer esse tipo de evento, né? Justamente na intenção de tentar ajudar o pessoal que ainda está na trajetória. E sempre tem uma coisa diferente que algum dos meus mentorados ali passou. A trajetória é diferente para cada um, isso é bem verdade, mas sempre tem algum ponto em especial ali que a pessoa destaca que foi importante para ela. Isso acaba ajudando os outros que estão aqui participando como ouvintes, né, como nossa audiência. Também lembrar que essas lives sempre ficam, tento fazer com que fiquem gravadas, né? Então isso vai ficar disponível depois aqui no Instagram e também vai ficar depois disponível lá no meu canal do YouTube. É bom porque isso perpetua, né? Faz com que outras pessoas que venham acessar depois esse conteúdo possam também ser beneficiadas, a despeito de não estarem aqui participando conosco, mas obviamente quem está aqui participando pode inclusive ter a oportunidade de fazer alguma pergunta para o Thiago sobre aquilo que foi a trajetória dele, como é que ele conseguiu enfrentar os seus dilemas, seus problemas, adversidades, enfim, para conseguir chegar lá no objetivo dele, tá certo? Então, muito obrigado pelos que estão aqui já presentes, né? À medida que a gente vai falando, eu tenho certeza que vai entrar muito mais gente aí, é sempre assim, tem um fluxo que acontece aí à medida que a live vai ocorrendo. E para a gente poder começar, né, mais uma vez agradecer, Thiago, pela sua predisposição em poder atender o meu convite, né? Foi de bate-pronto, disse, aí, tá afim, vamos, você já, né, tô dentro, pode contar comigo, fiquei muito feliz por você ter aceitado. E assim, normalmente, como primeira pergunta, eu sempre gosto que a pessoa com quem está conversando se apresente, né? Diga ali qual foi a sua experiência anterior com concursos públicos até chegar à aprovação, né? Que concurso você andou fazendo, como é que foi a sua trajetória, mais ou menos. Um breve histórico seu ali para que as pessoas possam te conhecer melhor, né? E saber com mais clareza quem é o personagem que está aqui apresentando hoje uma história de vitória tão bonita. Vamos lá. Boa noite, Gleice. Boa noite, pessoal. Não tinha outra alternativa senão não aceitar o convite, né? Dever. Sou muito grato por tudo que aconteceu, por toda a parceria que a gente trabalhou, Pode falar. até a aprovação, né? E assim, já tinha tido aulas com você, a gente já se conhecia de outros lugares e tal, e acabei sendo seu mentorado, tive essa feliz escolha de escolher ser seu mentorado por concurso do BRB e acabou dando muito certo. Enfim, minha experiência com o concurso público, eu me lembro de uma aprovação no Conselho Federal de Odontologia em 2017. Por acaso, eu era aluno lá do Dominando e saiu esse concurso do Conselho Federal, eu consegui ficar entre os 10 primeiros lá. Acabei não sendo chamado, acho que chamaram 2 pessoas. Inclusive, o primeiro lugar trabalha comigo lá hoje também, lá no banco. Fora essa aprovação no CFO de 2017 e alguns processos seletivos, não propriamente concurso, foram muitas frustrações colecionadas. Não vi meu nome, fora essa ocasião, no Diário Oficial ou
em algumas publicações de aprovação, não. E aí, na verdade, assim, você veio enfrentando uma trajetória, mas você vem fazendo concursos, né? Você tinha feito algumas provas e concursos, né? Até chegar a essa oportunidade do BRB, né? E você acabou de comentar, né? Teve a felicidade de conhecer a minha mentoria. Eu queria saber como é que foi, né? Como é que você tomou conhecimento ali da minha mentoria? Como que isso chegou para você? Então, o primeiro partiu de alguns amigos que trabalhavam com você. Falaram, eles estão fazendo mentoria e tal, por que você não tenta? E não considerei a ideia e fui para as aulas lá do Dominando, né? E eu lembro de você comentando lá, eu falei, eu preciso mudar alguma coisa, preciso de um diferencial, já que não está dando certo, né? Então vou arriscar alguma coisa aí para ver se dá certo. Enfim, aí lembro que você falou num dia, no próximo dia eu comentei alguma coisa, a gente interagiu, falei, fechamos e seguimos. Acho que fechamos num dia, no outro a gente já teve a nossa primeira reunião. Na verdade, assim, o que você falou é um negócio interessante, porque você até comentou, aqui para contextualizar, né? Uma das coisas interessantes que aconteceu aqui nessa nossa história entre eu e o Thiago, foi uma mensagem que ele mandou, se não me engano, acho que foi ano passado, se eu não estou equivocado, né? E foi uma mensagem meio inusitada. Do nada, ele mandou uma mensagem para mim, uma mensagem muito bonita, até esses dias atrás, aí eu repostei essa mensagem no TBT, porque é uma que eu tenho guardada como é um dos frutos assim, importantes da minha trajetória como mentor, né? De receber uma mensagem como aquela sem ter começado uma conversa. Não havia conversa iniciada nem nada, e do nada você sentiu vontade de mandar essa mensagem. E ela me marcou bastante. Eu comentei isso com você, né? Que estava bastante feliz e emocionado pelo seu depoimento. Essa mensagem dizia, dentre outras coisas, que algumas coisas que eu falava para você soava meio como papo de coach, o que demonstra, aliás, isso é uma coisa que eu sei que paira pela cabeça de muita gente, né? É uma coisa que é comum as pessoas pensarem, e um mentor para concurso público, ou coach, como alguns se autodenominam, é uma coisa que não vale a pena investir, porque o cara só vai ter ali frases de efeito, né? Um conjunto de frases de motivação, ou talvez alguma coisinha que é muito peculiar da experiência que o cara teve ali numa trajetória individual dele para ser aprovado, mas que não quer dizer que sirva para outras pessoas, né? Porque é uma coisa específica do que o cara fez e que deu certo às vezes para ele, mas talvez não se reproduza muito bem para todas as pessoas ou para a maioria das pessoas. E é natural que as pessoas tenham meio que um receio, assim, um pé atrás, né? Que é esse tema de coach, que conversa, quem é que paga por um negócio desse, né? Que é um tolo que investe numa coisa assim, né? Mas acho que, a despeito de você ter talvez alguma ideia preconcebida a respeito de que talvez o investimento assim não valesse a pena, você acabou sendo convencido do contrário, né? E acabou embarcando nessa trajetória, né? Aliás, eu dei uma conferida na nossa planilha, né? A primeira planilha que nós usamos lá, e eu vi que nosso trabalho começou no dia 9 de maio de 2019. A prova do BRB foi lá no final de agosto, se eu não estou equivocado, né? Então foi assim, uns 3 meses antes, pouco mais de 3 meses antes da prova. E aí, eu até tinha mandado essa pergunta para você, né? Que você considerava que algumas coisas que eu falava, tipo, eu dizia que eu acreditava na sua aprovação, eu vou dizer, poxa, isso é papo de coach, né? Esse cara tá falando isso aí para mim só para me agradar, ou talvez para tentar me motivar, mas é conversa que ele deve falar para todo mundo, né? Claro. E você mesmo não acreditava nisso, né? Então, eu quero saber o seguinte, ó, o que te fez vencer essa objeção que você tinha, né? Tanto com o trabalho que eu vinha fazendo com você, como, assim, porque se você não está acreditando 100% naquilo que eu estou falando, então é difícil você executar as coisas que têm que ser executadas. E é difícil você chegar na prova e sentir que o trabalho foi suficiente para você conseguir resultado, mas não foi bem isso que aconteceu contigo. A gente vai discutir isso mais adiante, né? Justamente por conta daquilo que você já disse em mensagem que você me transmitiu, que você chegou muito confiante na prova. Então, o que fez você vencer essa objeção? O que virou a chave ali? Então, é, essa parte é interessante, assim. Quando eu comecei a mentoria, sei que você tem bastante proficiência em área de segurança, área de redes, enfim, achei que ficaria mais focado nessa parte.
começamos a discutir os métodos de estudo, alguma coisa que você propôs eu já fazia. A gente começou a discutir isso, acertar alguns pontos, fazer a planilha de controle. E assim, eu sinceramente nunca me achei inteligente o suficiente para passar no concurso. Eu sempre me achei burro demais. Então, cara, eu acho que eu consigo fazer muitas coisas, passar em concurso não é uma delas. E eu nunca acreditei que eu conseguisse. Eu tinha conseguido essa aprovação do CFO e falava, sorte, foi sorte. Porque uma em tantas, né, não tinha, não é um reflexo de um trabalho efetivo, assim. E eu lembro que uma certa vez você falou assim, Thiago, você concorda comigo que para essa prova, você precisa, com uma boa mentalidade, você consegue, mesmo sem exaurir todo o edital, mas com uma boa mentalidade, uma mentalidade confiante, você acha que você é capaz de passar nessa prova? Eu falei, pô, acho, cara. Pensando assim, acho. Ele falou, pois é, primeira coisa, você precisa acreditar em você, que se você for desacreditado de você mesmo, como é que vai fazer? E eu fiquei com isso na cabeça, assim, mas foi nesse exato momento que eu falei, vai começar o papinho de coach lá, motivacional, eu sou especial, as coisas, né, o universo tem um plano pra mim, né, o coach quântico, não, velho, entrei numa cilada. Aí, enfim, aí no segundo isso foi, mas assim, eu não deixei de acreditar, eu lembro que eu te reservava, você falou, você precisa mudar sua mentalidade, cara. Você conversou sério comigo no dia e falou que você precisa acreditar em você mesmo, que o que você está fazendo aqui vai surtir efeito. Aí eu até lembro que eu tirava um tempinho assim, eu gosto de escutar trilha sonora de música de guerra, assim. Aí eu botava uma musiquinha e ficava, pô, velho, pode ser que dá certo, não é possível que não vai dar certo. Eu tô fazendo as coisas certas, eu tô sendo bem orientado, o negócio tá fluindo. Eu tirava um tempinho para sempre, sabe, tentar me motivar a pensar positivo com relação a isso. Em um outro momento também, você virou para mim e falou assim, pô, cara, seus resultados estão bons aqui no planejamento de acompanhamento, seus mapas mentais são bons. Então, assim, você vai passar. Não tem outro jeito a não ser você passar. Eu não vejo outro futuro para você a não ser você passar. Eu achei que era papinho de coach de novo, né? Eu ia lavar o cara de novo, querer me convencer que eu vou passar e tal. Mas ele falou, aí você falou assim, cara, pode escolher o próximo concurso que você quer fazer, porque você vai passar no PRB. E você vai ser chamado no PRB. Pode escrever o que eu tô falando. Eu falei, bom, aí já é um dado mais estatístico. O cara trabalha com um monte de gente, está acompanhando um monte de gente. Se ele está falando isso, alguma base no que ele está falando tem. Não é só um motivacional raso por fora, não. E você foi muito enfático nisso. E, enfim, aí eu comecei a tentar acreditar nisso, né? E fui para a prova acreditando nisso. Eu cheguei na prova, foi a única prova que eu cheguei confiante, né? Que eu não cheguei já com uma mentalidade de fracasso. Que eu falei, não vai dar certo. Mais uma, estou perdendo meu tempo aqui, sentado nessa cadeira desconfortável várias horas, escrevendo um monte de coisa que não vai dar certo, não vai dar resultado. Enfim, e foi a única circunstância até hoje que eu cheguei confiante. Ótimo. Você estava falando, e isso é uma coisa que me chama a atenção, essa questão de você achar que não era para você. Eu tenho, ao longo desses 5 anos, observado que boa parte das pessoas que começam o trabalho de estudar para concurso, ou que vem aqui na minha mentoria, elas acham que aquilo por mais que estejam ali, o cara está ali assistindo a aula, o cara está ali estudando todo dia, mas ele acha que aquilo é uma espécie de loteria. Parece assim, onde uns ganham, outros não ganham. E às vezes você sente assim, eu sou aquele que nunca ganho. Tipo, sorteio, eu nunca ganho sorteio. Sou eu. Então, pois é, então o cara começa a acreditar que aquele negócio ele não vai dar certo para ele. Por quê? Porque é uma espécie de sorteio. Eu não sou uma pessoa especial para ganhar sorteio, então isso não vai acontecer comigo. O maneiro, né, o bacana é que você percebeu que dava para investir nisso, dava para acreditar nisso, a despeito de ter já toda uma trajetória de desconfiança, né, por conta de alguns insucessos, eventualmente, que tinham acontecido. E aí, na mensagem que você mandou, uma coisa que me chamou a atenção foi que você disse o seguinte, professor, eu já estava cansado de ver a frustração da minha mãe, da minha esposa. Acho que você comentou que a mãe acendia velas, né, para você, pedindo a Deus, para a santa ali e tal. E aí, assim, como é que era esse cenário para você, né? Como é que era esse ambiente aí para você? Quando você saiu para fazer essa prova do BRB, como é que estava? Você sentiu que essa vez ia ser diferente? Ou na sua casa, as pessoas que estavam ali
pedindo a Deus por você ou apostando em você, você sentia que a frustração que você sentia e que ia fazendo com que você cada vez confiasse menos ainda que você seria capaz, isso estava já afetando outras pessoas ou não? Elas continuavam confiando e apostando em você? Como é que era o cenário? Escreva um pouco mais sobre como é que era essa conjuntura sua. Então, cara, é isso assim, né? Acho que o processo do concurso público, acho que pouquíssimas, quase nenhuma pessoa é aprovada de primeira tentativa. Saber lidar com essas frustrações aí dessa derrota é um fator importante. Assim. É difícil, cara. Você tentar não conseguir. Se você ainda não está plenamente envolvido, tenta e não consegue, tudo bem, você não perdeu muito. Mas se você dedicou bom tempo, esforço e dinheiro para tentar ser aprovado naquele concurso e não conseguiu, cara, um banho de água fria, isso desmotiva demais. Imagina. E assim, o sonho da família, eu venho de uma família de servidores públicos, né? E o sonho da família é sempre que eu fosse concursado. Eu perdi um emprego em 2016, fiquei um tempão desempregado e eu acabei sendo demitido de uma empresa e eu tinha jurado para mim mesmo que eu falei, mano, não vou deixar isso acontecer de novo. Não vou, não vou. Não vou dar o gosto de ninguém me demitir mais. Se tiver que me demitir, vai me demitir por um motivo plausível, não pelas razões que eu estou sendo demitido agora. E aí comecei na trajetória. Sim, minha mãe sempre foi muito preocupada com o meu futuro, com o emprego, né, depois dessa demissão, e ela, cara, rezava. Minha mãe é muito, muito religiosa, sempre apegada à religião, a Deus, e acendia velas e tal, e pô, mas não foi dessa vez. Ela, calma, vai chegar a sua hora. Só que assim, você se sente na obrigação de entregar algum resultado para essas pessoas que acreditam em você, né? Para sua mãe, para minha esposa também, que sempre acreditou que eu poderia passar. Então, assim, eu não gostava de dar essa notícia para ela, sabe? De falar, poxa, não ver meu nome lá entre os nomeados lá, né? Não ver meu nome publicado e falar, poxa, não foi dessa vez. E ter que começar uma prova e iniciar o ciclo tudo de novo. É uma história engraçada, porque assim, eu fiz essa prova, fui com aquela mentalidade, fui vibrando para fazer a prova, cheguei, fiz a prova, eu fiz a prova, eu fiz as redações e saí de lá destruído. Eu falei, cara, eu não passei, não passei. E eu lembro que eu saí de lá, na hora que eu tava indo para casa, minha mãe me ligou e falou, e aí, filho, deu certo? Eu falei, mãe, não deu certo, não é para mim, eu sou muito burro, eu não consigo passar em concurso, não é possível. Você fez um filho burro. E, enfim, fui conversando com ela, calma, para Deus nada é impossível, vai dar certo, alguma hora vai dar certo. Enfim, eu lembro que eu saindo, tinha um outdoor do BRB, eu passei e falei, velho. Ainda aconteceu isso? Isso é a parte da história que você não sabe, né? Aí aconteceu isso, aí beleza, aí vim pra casa, as pessoas, e aí, o que deu? Pô, não deu nada, não passei, sou burro pra caramba, não consigo. Aí, cara, saiu o gabarito preliminar. Aí eu peguei e comecei a corrigir a prova. Aí eu lembro que eu ainda corrigi. E eu já teve um caso que eu corrigi a prova com o gabarito errado, né? Era gabarito de prova ABC, e um momento eu falei, cara, tá dando muito certo, só que a prova tava trocada. E aí eu comecei a corrigir, aí eu falei, ué, velho, tem alguma coisa errada. Aí eu comentei baixo assim, né? Falei, ué. Aí minha esposa, o que foi? Tá tudo errado? Eu falei, não, tá dando muito certo. Aí eu falei, não, corrige aqui que eu devo estar fazendo alguma besteira, porque não é possível. Aí ela corrigiu a prova, bateu com o gabarito e falou, cara, você não foi mal não, você tá bem? Eu falei, não é possível. Aí, tão condicionado ao fracasso que eu tava. Aí, enfim, saiu o gabarito, depois saiu o resultado, eu tava em 17º. Tava em 17º lugar. Na verdade, eu tava um pouco acima, recurso e tal, acho que teve uma decisão judicial também, eu fiquei em 17º lugar. Totalmente desacreditado. E aí veio a prova discursiva, a redação. O que aconteceu? Eu comecei a corrigir a prova, falei, sou muito burro, não consegui nota de novo, não. Aí veio o resultado da prova, eu tinha perdido algumas colocações, estava em 20º alguma coisa. Você já estava numa em que já dera para estar confiando e você continuava não confiando, né? Continuava não confiando. Pra você ter uma ideia, eu fui para a prova, saí da prova achando que eu tinha sido reprovado, eu estava em 17º lugar. Incrível. E aí, vamos lá. Essa é a cereja do bolo, né? E aí, como é que foi quando você viu que você estava de fato aprovado? Como é que foi a sensação de ver seu nome lá entre os aprovados e agora não tem mais jeito de você desacreditar de você? Você de fato foi aprovado, você foi nomeado. Como é que foi a sensação? Como é que foi a situação? Cara, aí eu tive que desmentir, né?
Ó, sabe a prova que eu falei que não tinha dado certo? Então, estou em 17º lugar. E foi bacana, porque assim, as pessoas começaram, as pessoas descobrem, né? Eu nunca tinha passado por isso. As pessoas descobrem e vêm falar com você. E gente que eu nunca tinha visto. Pô, parabéns. Eu vi lá seu nome, como é que faz, né? Pessoas que são amigos de amigos. Estava estudando com essa prova, não deu certo. É, a minha mãe comemorou horrores, né? Obviamente que ela fez as ações de graça dela lá, comemorou. Minha família comemorou bastante. Eu lembro que eu estava no lugar de trabalho que eu tava, eu sempre almoçava correndo e tirava uma horinha de estudo ali para fazer algumas questões, revisar alguns mapas e tal. E o pessoal dormia na hora do almoço. E eu lembro muito bem que um amigo falou: velho, tu acha que tu vai conseguir alguma coisa estudando só aqui? Eu falei: ah, cara, se eu vou, eu não sei, mas eu tenho que tentar, né? E eu falei: bora, pô, bora, vamos, cola aqui, vamos estudar, vamos fazer, vamos, eu te ajudo e tal. Né? Já que eu estava sendo acompanhado com você, né? Eu te passo os esquemas aqui, como é que a gente faz. Aí ele: não, velho, não. E depois que eu fui aprovado, ele falou: eu devia ter colado em você, eu devia ter estado junto contigo. Hoje eu tô me despedindo, né? Não foi no dia que eu despedi, na festinha de despedida que teve lá. Ele falou: pô, hoje eu tô me despedindo de você, mas o fato era que eu tô indo com você. Enfim. E é isso, e foi uma alegria tomar posse e ver de fato ver meu nome na lista com uma colocação significativa e quando saiu a nomeação, aí sim, aí eu percebi que minha vida ia mudar. Não, isso é interessante pelo seguinte, na mensagem que você me mandou, você comentou inclusive sobre isso, né? Que sua qualidade de vida tinha melhorado sensivelmente, que você estava realizado. Isso, cara, eu acho que é uma das coisas mais importantes que o serviço público pode prover para alguém, né? Qualidade de vida, você sentir que agora você pode estar mais próximo da sua família, pode acompanhar melhor. Seu filho tinha nascido, se não me engano, né? Se eu não estou Isso, equivocado, você podia acompanhar isso, melhor agora o crescimento, o desenvolvimento dela, coisa que quem está na iniciativa privada sabe que é uma dificuldade imensa, porque você não tem hora para nada, sua vida é uma correria, e você ainda tem essa incerteza de se vai estar ainda empregado amanhã, né? Enfim, e ainda pode ser, por mais fenomenal que você seja, às vezes as coisas mudam na conjuntura internacional, acontece um problema, a empresa vai ser vendida e você é mandado embora, enfim. Então essas coisas não acontecem no serviço público, e isso, na verdade, também representa uma espécie de legado que você deixa. Eu quero que você entenda o seguinte: aquilo que você fez é uma coisa que. Eu gosto sempre daquela frase do filme do Gladiador, né? O que você faz na vida ecoa na eternidade. Então, o que ele fala no começo do filme é uma coisa impressionante, porque é o seguinte: aquilo que você acabou de fazer, você está agora relatando, contando aqui sua história, e isso é uma coisa que pessoas agora estão assistindo, outras irão assistir depois, que vai ficar gravado, enfim, e muita gente que te conhece, né, ao teu redor. Esse cara, por exemplo, né, que não seguiu o teu conselho, não colou com você ali para te acompanhar, mas é alguém que agora está contando a tua história, está dizendo assim: pô, fulano de tal estava aqui, trabalhava com a gente aqui, fazia tal coisa durante o expediente, eu deixei de fazer e agora ele está lá, eu estou aqui, não sei o quê, então eu sei que dá para fazer. Na verdade, você também acaba encorajando as pessoas a seguirem não só o teu exemplo, né, mas a seguirem essa trajetória. Seguirem um caminho que às vezes a pessoa não sabe muito bem. E aí, como é que você vai conseguir estruturar a sua vida? Você não tem um berço, você não veio de uma família que tem uma condição financeira tão boa. Como é que você espera ser alguém na vida? Assim, estudando, indo lá, fazendo a prova, sendo aprovado e fazendo acontecer, né? Essa talvez seja a forma mais interessante, inteligente, rebeldia, de você se revoltar contra o sistema. Você vai lá, estuda e você prova que você é capaz de ser alguém muito melhor do que, às vezes, as pessoas que vieram antes de você conseguiram ser pelas limitações que elas tinham na época, e agora você conseguiu fazer acontecer. Então, assim, você está de parabéns pelo resultado que você alcançou. E, aliás, o lugar que você está é um que está na boca do povo agora, né? Porque muita gente está comentando, zoom a respeito da possibilidade de ter um novo concurso aí do BRB. O BRB fez um outro concurso já em 2021 e agora está cogitando fazer um novo agora em 2023. Agora, porque o pessoal que está assistindo, especialmente quem está interessado nesse concurso, o que você tem? Você tem alguma informação a respeito de que possa acontecer esse concurso realmente esse ano, ou é só boato? O que você sabe sobre isso? Se é que você sabe alguma coisa sobre isso, se puder compartilhar com a gente, eu fico agradecido. eu tentei algumas informações, mas não consegui aprofundar muito. O que eu posso falar para vocês sim, existe um concurso do BRB previsto para julho, acho que julho desse ano, tá?
Isso foi aventado lá na nossa intranet, eu acho que isso foi divulgado em algum jornal também. É uma informação pública. Então está previsto para julho. E eu acredito que vai acontecer sim, tá? Até mesmo porque a gente tem, ao longo do ano, a gente tem lives com o presidente do banco. Em toda live que eu participei, em todas que eu pude participar, ele reafirma o compromisso dele com a área de tecnologia e fala que vai ter concurso. Das outras vezes, todas as vezes que ele falou que teria um concurso, o concurso aconteceu. Então eu acredito que esse concurso vai sair, tá? E queria deixar bem claro aí para o pessoal que eu recomendaria estudar para esse concurso, até mesmo porque geralmente o número de vagas é um bom número de vagas, e historicamente o BRB zero o cadastro reserva. Eu não lembro da última vez que isso não aconteceu. Então, passou, tá dentro. Geralmente é assim, passou, tá dentro. No meu concurso foi assim, nos outros dois concursos foi assim, até a última fila do cadastro reserva é chamado. Então, assim, eu recomendo que se apliquem e dá tempo, né? A partir a julgar da minha história, a gente tem tempo para trabalhar essa aprovação aí. E outra coisa, comece agora, né? Essa história de esperar o edital Não, sair para poder estudar é arriscar com a sorte, né? Brincar com a sorte. Começa sim. agora, aproveita que amanhã é feriado, já decide ele sentar a bunda na cadeira e começar esse projeto pessoal de vida, de mudar de vida, e para que o pessoal conheça um pouco mais, né? Quando eu postei que ia fazer uma live com você, teve uma outra ex-aluna minha, né? Não mentorada, mas ex-aluna do Dominante TI, que de vez em quando ela interage comigo aqui nas minhas publicações, e ela mandou, olha, maravilhoso, estou lá, estou satisfeito, você rala um pouco, mas o trabalho é extremamente gratificante, eu estou me sentindo extremamente realizada no trabalho que estou. E aí, para o pessoal conhecer um pouco mais, como é que é o ambiente de trabalho lá? Realmente isso que ela comentou. Tem o R.S. Almeida Júnior está comentando aqui, eu já trabalhei no BRB 3 anos, excelente oportunidade. Então, como é que é a sua visão a respeito do ambiente de trabalho que você tem lá? Tá. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque a despeito das pessoas que queriam carreira policial, uma carreira mais específica, eu sempre quis trabalhar em banco. E por quê? Eu trabalho com infraestrutura, né? Infraestrutura de tecnologia. E quem tem dinheiro para comprar boa infraestrutura, geralmente é banco, né? Bons equipamentos, bom hardware, bom software, bom serviço, é banco. Né? Tanto que, acho que, salvo engano, o BRB foi a primeira instituição financeira a ter o último mainframe da IBM. Então, assim, isso que eu queria. E outra coisa, trabalhar 6 horas por dia. Meu sonho era trabalhar 6 horas por dia, porque eu entendo que isso dá uma qualidade de vida sensacional para ele. É um salário indireto, na minha opinião. Sem dúvida. Como é trabalhar no BRB? Eu sou suspeito para falar. Pra você ter uma ideia, hoje eu preenchi um formulário de interesse lá, o BRB está firmando, vai começar acho que dia 15 agora, uma parceria com a Lura. Nós vamos ter acesso irrestrito aos cursos da Lura, só entrar e fazer. O BRB tem uma parceria com a Plug and Play, a gente tem um escritório lá no Silicon Valley. Então, acontece um processo seletivo, via de regra, uma vez por ano, você pode propor projetos, formar uma equipe, e se o seu projeto for escolhido, você vai trabalhar lá, às custas do banco, tá? Você se muda durante algum tempo, você vai morar na Califórnia, para poder desenvolver o seu projeto lá e trazer de volta para cá. Que maneiro. Muito legal isso, muito legal. Fora isso, todas as partes, o que o BRB patrocina, ou acabou assumindo, como torre de TV, você tem sorteio de cortesia, às vezes você é presenteado com algumas cortesias. Hoje mesmo o chefe estava lá distribuindo entrada para Campus Party, para quem quisesse ir. A gente tá com um stand lá, então assim, o pessoal de tecnologia que quisesse participar, era só dar um nome lá para o chefe e poderia ir. Fora as coisas voltadas à saúde, nós temos clube de corrida lá, nós temos auxílio academia, não todos empregados, isso faz parte, entra numa fila, mas o BRB ajuda você a pagar a sua academia, se você quiser. Essa aí, para mim, é novidade. Eu nunca tinha ouvido falar de isso aí, é novidade. Eu trabalho com um colega que foi contemplado recentemente com auxílio academia, e o BRB paga para a academia dele. Enfim, eventos que o BRB patrocina, você pode comprar com desconto, você pode ser sorteado, você pode comprar antes, como teve um show recente do Red Hot Chili Peppers lá, né? Você tem desconto
produtos bancários, como empregado do banco, você tem taxas diferenciadas para alguns produtos ou serviços, algumas benesses nesse sentido. Trabalhar 6 horas, que é o que eu falei. O lance de trabalhar 6 horas para mim é tão bacana, porque assim, eu sigo um horário especial porque eu escolhi. Eu negociei com o meu gestor, eu entro às 11 e saio às 5. Eu deixo minha filha na escola todos os dias e alguns dias eu consigo ainda voltar e buscar ela. Mas considerando uma pessoa que assume o turno lá e tem esse turno lá de 7 a 1, se a pessoa dormir 11 horas da noite, ela tem 10 horas livre do dia dela. É tempo suficiente para estudar, para desenvolver uma atividade física, enfim, para fazer um monte de coisa. E eu considero isso muito positivo. Aprender a fazer alguma coisa por conta própria, né? Tem uma liberdade imensa aí de tempo para tomar qualquer outra linha de ação que a pessoa julgue mais interessante para a vida dela. Muito bom, cara. Eu honestamente desconhecia esse conjunto de privilégios aí, né, de vantagens interessantes que o banco tem. Você foi comentando aí, né, de participação de eventos. Eu tenho uma vida social relativamente agitada, né? Eu gosto bastante de sair à noite e os eventos que eu vou, quase todos, se não todos, a maioria são patrocinados pelo BRB, né? E quase todos esses que são patrocinados, obviamente, tem essa característica aí do cara que é do BRB, compra antes, compra numa fila separada, paga menos, etc. E isso, para mim, seria, por exemplo, um benefício sensacional. Então, assim, o pessoal que está pensando, isso realmente acaba fazendo conta, faz diferença, porque no final das contas você acaba, é um dinheiro que você gastaria que você acaba tendo que economizar, né? É sensacional. Eu tinha até colocado aqui nas perguntas, perguntando sobre pontos negativos, mas tem algum ponto negativo que você tenha conseguido enxergar no banco? Às vezes, assim, é bem difícil você encontrar no órgão que você entrou ainda um ponto negativo. Sim, às vezes um chefe que você tem que não é legal, mas isso é uma coisa muito específica, né? Mas do órgão em si, da conjuntura em si, tem alguma coisa lá que te desagrada? Só para o pessoal ter uma noção do que os espera lá pela frente? Então, eu acho que o que eu vou pontuar aqui como negativo não é nem um ponto, uma fraqueza, um ponto negativo do BRB, mas das instituições bancárias. Você está trabalhando com dinheiro, dinheiro dos outros, né? E assim, e eu trabalho na TI, com infraestrutura, cada segundo de disponibilidade no banco representa um prejuízo grande, assim. Então, tem que ter muito cuidado com o que você está fazendo, com as ações que você está fazendo. E em algumas circunstâncias, a pressão é algo intenso lá. Então, assim, cair um sistema, a gente tem que resolver. Então, assim, porque eu vou ter cliente na agência sem atendimento, eu vou ter algum canal de atendimento que pode estar indisponível ou lento. Então, assim, tem que focar e resolver. Então, geralmente, quando a gente tem algum incidente, há um nível de alocação, há uma concentração dos profissionais para resolver isso, e a gente só acaba quando, só desmobiliza quando resolve. Então, assim, esse nível de exigência é alto também. Vai trabalhar, tem bastante trabalho, eu acho que isso é natural, né? Qualquer órgão, hoje em dia, é assim mesmo, trabalho tem mesmo. É o que se espera. Ricardo, coisa importante, o Ricardo Vanderlust perguntou, talvez o fantasma da privatização, talvez esse fosse um aspecto, um ponto negativo, você talvez ter uma possibilidade que o banco seja privatizado. Eu acho assim, pelo que eu vejo, o andar da carruagem, a intenção do banco não é ser privatizado, pelo contrário, né? Me parece que o BRB está se solidificando, crescendo, aumentando, está se expandindo. Não me parece que seja o caso do BRB, como aconteceu em alguns bancos estaduais aí, mas me parece que a tendência do BRB é exatamente o oposto. O que você tem a dizer sobre isso? Na sua opinião? Não, sendo empregado, sendo interno do banco, essa questão que, assim, há um receio, mas há um receio hipotético. A gente não ouve nada, a saúde financeira do banco, até onde se sabe, está muito bem. Nós estamos batendo recorde atrás de recorde de arrecadação e do número de clientes, né? Nós temos parceria com o Flamengo, Stock Car, alguma coisa do tênis agora também, Novo Basquete Brasília. Então, assim, isso tem projetado o banco para resultados incríveis, assim, né? Eu não vejo isso como um grande problema, não. Atualmente, não. Pode ser que no futuro, tal, a gente tenha algum problema de solidez, mas atualmente não vejo esse risco, não. E ninguém, lá, sinceramente, ninguém está muito preocupado com isso, não. Não, assim, eu que estou de fora, eu
pela perspectiva que eu vejo do banco, crescendo, expandindo. Você acabou de falar, eu sou flamenguista, então o BRB para mim é inclusive uma hipótese. Se eu tiver que pensar em algum banco para eu mudar de conta da minha agência, eu vou pensar no BRB por conta do que eu tenho visto de apoio para o meu time, que eu posso ter de benefício indireto ali, até por conta da parceria que eles têm. E aqui o John está comentando, né? Eu pensava nisso na privatização, mas sempre ouço amigos falando da importância do BRB para o governo DF. Assim, eu honestamente aqui, né, como alguém que está de fora, vendo apenas a conjuntura daquilo que aparece em jornais, me parece que é o contrário, né? Parece que o banco está se sedimentando, solidificando e tende a ser talvez até um modelo para que outros bancos também estaduais sigam aquilo que está sendo feito aqui. Me parece que é exatamente esse o caminho, né? E não uma privatização. E aqui, cara, agora essa é uma pergunta que eu gosto de fazer porque ela dá uma visão mais clara, né? E é pessoal, lógico, daquilo que você constatou quando fez a mentoria comigo, sua, para as outras pessoas, né? O que você acha? Qual foi a importância que a minha mentoria teve nessa sua aprovação, né? Que grau de importância você dá para ela? A resposta mais fácil, né? Porque tô no banco, né? Foi aprovado, então, assim, é fundamental, né, cara? Assim, como eu falei lá no começo do vídeo, e a gente já tinha discutido isso no começo da mentoria, muito dos métodos de estudo que você propõe, do seu compilado que você desenvolveu, algumas coisas eu já fazia, né? Mapas mentais, algumas revisões periódicas e tal. Tivemos que fazer algumas adaptações, né? Eu acho que foi super positivo. Até estava dando uma olhada nos mapas aqui antes de começar a live. Assim, eu já seguia isso, eu já tinha isso. Mas mesmo aplicando esses métodos, eu não tinha resultados significativos. Eu comecei a aplicar isso para a prova de certificação, né? Como de TI, a gente precisa fazer algumas de vez em quando. Acabou dando muito certo, mas com um curso é uma realidade muito diferente. Não é uma matéria só, são várias, né? E são um nível de cobrança muito maior. Então, assim, claro, foi indispensável. Se você, fazendo jabá aqui, se alguém está assistindo a live, está pensando ainda em empregar esse dinheiro, cara, eu recomendo que eu fui aprovado. Então, assim, na verdade, isso já me pagou, eu já paguei a consultoria, eu já tive o retorno desse investimento algumas vezes, né? E assim, eu não posso citar nomes, né? Mas lá no banco tem 5 mentorados seu. 5. Massa, que bom, que legal. Então, assim, e são mentorados que já foram mentorados seus para outros concursos, né? Então, assim, cara, eu considero essencial. Se a gente ainda isolar a parte que você me falou, a parte que você trabalhou a minha mentalidade para falar, você tem que acreditar, seus mapas são bons, seus resultados são bons, cara, vai que vai dar certo, vamos escolher o próximo concurso, você vai passar. Só por isso já teria valido a pena. Fora a questão da organização, a questão da orientação, as mudanças, as pequenas mudanças que foram feitas, mas que foram impactantes no resultado, né, da aprovação. E assim, o resultado tá aí, cara, 17º lugar na prova objetiva, é incontestável, né? Contra fatos não argumentos. Sem dúvida, sem dúvida. Você tocou num ponto que é meio que assim, ó, me fez até voltar no tempo aqui. Quando eu comecei o trabalho de mentoria, obviamente que aquilo que você começa do início não é como é hoje, né? A mentoria que eu presto hoje, ela é infinitamente superior à que eu prestei lá no final de 2017 para os primeiros mentorados que eu tive. Especialmente porque, no começo, a minha visão da mentoria era de que eu tinha que ajudar o cara a estudar de forma correta, e isso, inclusive, melhorou bastante, porque eu continuo acompanhando os resultados científicos mais recentes a respeito de como é que o cérebro funciona e como é que você consegue memorizar com mais facilidade, como é que você consegue absorver um conteúdo com mais facilidade. Hoje, eu tenho um domínio mais profundo desses temas hoje do que eu tinha na época, mas eu me preocupava com isso, me preocupava com a questão do ciclo de estudo. Ou seja, hoje eu digo que, inclusive, né, para quem está fazendo a mentoria comigo agora mais recente, sabe que eu sempre comento que eu tenho, a mentoria ela é baseada em 3 pilares. Um deles é a técnica de estudo, que você comentou, que você já fazia várias das coisas, né? Algumas foram adaptadas, outras foram acrescentadas, mas enfim, você já tinha alguma coisa ali. A outra é a questão da estratégia, eu chamo de planejamento estratégico, que é a montagem dos ciclos, a troca deles. À medida que o tempo vai se aproximando da prova, eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que direcionar aqui para você conseguir ter o resultado mais efetivo. Mas tem ali uma questão que eu não abordava no começo e que nem sabia que existia, que era justamente essa da mentalidade. Então, o que aconteceu? Lá no começo, eu tive alguns mentorados sensacionais,
caras que tinham taxa de acerto de 90%. Eu tinha certeza que o cara ia ser aprovado, tinha certeza. 90% aqui nas questões, 90% nos simulados, e eu vi que o desempenho do cara era sensacional, o cara era muito disciplinado, etc. Dava tudo certinho, estava tudo redondo para o cara ser aprovado. Chegou no dia da prova, 50% de acerto, tá fora. E aí foi que eu comecei a entender. Tem alguma coisa que acontece no dia da prova que é diferente de tudo. E por mais que você tenha uma trajetória espetacular, disciplinada, em que você fez tudo certinho, estudou da forma correta, etc., mas o dia da prova, se você não mantém o seu controle emocional, se você não tem a mentalidade correta para conseguir enfrentar aquele dia, já era, tá fora. E aí o terceiro pilar, justamente esse da mentalidade, eu chamo de mentalidade correta, ou mentalidade da aprovação, enfim. Mas é uma coisa que eu venho trabalhando e tenho investido cada vez mais. Você foi um dos casos emblemáticos onde isso ficou muito caracterizado como um fator que foi um diferencial, e eu fico muito feliz por isso. E para fechar nossa live, eu queria que você desse aí um recado final para o pessoal que está nos assistindo, que vai ouvir essa live aí. O que você poderia dizer para aqueles que ainda estão na trajetória, né? Gente que ainda está aí, exatamente como você, ainda achando que é uma loteria, ou achando que um mentor como eu é papo de coach, é papo de alguém que está apenas tentando ganhar o dinheiro do cara, fazendo frases de efeito, enfim. Mas o que você tem para dizer para quem está na trajetória? Esse é o ponto sofrido, né? De você estar ali no dia a dia, executando, e a prova nem saiu o edital ainda, o cara está tentando, imaginando que vai acontecer, mas será que é para mim? Será que eu sou capaz? Será que dá? O que você poderia dizer para essa galera que está aí nos acompanhando? Bom, em primeiro lugar, você não é burro, como eu achava que eu era. Você não é burro. Você só não está com as ferramentas corretas para chegar onde você quer. Outra, coach não é papinho, tá? Novamente, o resultado está aqui. Eu saí de várias frustrações para um 17º lugar num concurso que eu queria, inclusive. Né? Para quem está assistindo, olha, não tem outro jeito. É dedicação, é obstinação. Eu lembro muito bem dos finais de semana perdidos, fazendo simulado. Cadeira... Não dá nem para as pessoas que dizem que você está fazendo isso, aquele negócio que você estava na hora do almoço estudando, e o cara, você está fazendo isso aí, cara, você acha que isso, não ouvir essas pessoas, né? Não ouvi, assim, além do que o Gleison propõe, eu tenho essas coisas de longo prazo, eu também tenho um método para mim mesmo, assim, e o principal fator deles eu chamo de resiliência a fatores externos, né, que é o pessoalzinho, você não dá em nada, concurso é carta marcada, não vai fazer isso para quê? A vida é curta demais, só se vive uma vez. Então, assim, você tem que estar preparado, você vai escutar isso várias vezes. Cara, fecha aqui, vai, horas bunda cadeira, senta, se empenha, estuda, vai dar certo. Se você tem condições de pagar alguém para te ajudar, como a mentoria do Gleison, vá. Isso é sensacional, isso dá um up, ainda mais se você tiver dificuldade de se organizar, dificuldade de ordenar, de botar uma sequência, de enxergar o começo e o fim das coisas, uma ajuda é sempre bem-vinda. E estude. Eu lembro quando a gente estava se preparando, um belo dia, acabou a luz aqui em casa, e falei, mano, não vou parar. Eu peguei uma lanterna e estudei a luz de lanterna. Aquele dia não ia ter significado nenhum na minha aprovação, nenhum. Se eu não tivesse estudado aquele dia, teria dado certo do mesmo jeito. Eu sei que não teria. Mas aquilo manda uma mensagem para você. Fala assim, eu estou comprometido com o que eu estou fazendo. Que massa. Tudo eu estou empenhado no que eu estou fazendo. Eu vou fazer por merecer. E hoje não vai ser o dia que eu vou dizer para mim mesmo que vai ser o começo do fim do meu empenho aqui. Então eu estudei a luz de lanterna durante um dia, uma noite, e fui dormir feliz e tranquilo, tendo certeza que eu cumpri o meu papel, fiz o que eu tinha que ter feito. Excelente, meu camarada. Surgiu uma pergunta aqui no final, vamos atender aqui, o Sou Super Power. Na Caixa tem um benefício que são 4 dias de folga ao longo do ano. Esse é um benefício comum aos bancos? Tem também no BRB? Nós temos no banco, sim, tá? Mas não são 4, são 3. São 3 dias. Você ganha 3 abonos. Não, são 4, sim. São 4 dias ao longo do ano. A cada 3 meses você ganha um dia de abono. O Matheus está falando ali, são 5 dias de abono. Não sei, Matheus, eu lembro de 4. O Matheus era um colega nosso lá.
Eu lembro de 4 dias. Sem contar o banco de horas também, né? Você acabou recebendo em grana, você pode compensar. Como a galerinha da TI acaba sempre fazendo uma hora extra, sempre tem como tirar uns dias de folga. Pessoal, ó, muito obrigado pela participação de vocês e mais do que nunca, né? Eu quero agradecer o Thiago. Thiago, que live sensacional, cara. Você falou algumas coisas aqui que tenho certeza que muita gente está passando. Muitas coisas que você comentou, que você passou. Eu sei que muita gente está vivenciando isso aí, sentiu na pele aquilo que você estava acabando de falar aqui para nós. E isso, para mim, eu acho que é o mais importante de fazer esse tipo de evento, né? Permitir que as pessoas consigam perceber que é para elas também, entendeu? Acho que a maior lição aqui da nossa live hoje é porque eu não tinha tido ainda uma live com alguém que disse assim, eu me achava burro, eu me achava incapaz. Ninguém chegou aqui falando isso, você foi o primeiro. E eu tenho certeza que tem um monte de gente que pensa como você pensava na época, e isso vai falar fortemente no coração deles, vai impactá-los, e isso vai transformar vidas. E para mim isso é uma coisa que não tem preço. Ajudar as pessoas a mudarem de vida. Isso para mim talvez o maior dos salários, né, ou dos benefícios que eu tenho daquilo que eu ando ou tentando fazer. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado de verdade mesmo. Essa foi uma live incrível. Está guardada comigo aqui, tá certo? Obrigado por você ter aceitado, obrigado pela sua brilhante participação e desejo muito sucesso, muitas conquistas, realizações ao longo da sua carreira. Você certamente vai ter muito sucesso, até pela forma como você se coloca diante da vida, né? Um cara que sabia muito bem o que queria. Olha, muita gente queria isso, aquilo, outro. Não, eu estava certo que eu queria isso aqui, porque eu gosto de trabalhar com essa coisa, e isso certamente é uma coisa que vai refletir em coisas muito positivas na sua vida, tenho certeza absoluta a respeito disso. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Pô, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, de estar dando esse depoimento. Não agradeço só pela oportunidade de estar aqui, mas, novamente, obrigado por ter sido meu mentor, por ter participado comigo nessa trajetória, para mudar minha vida, para me dar a qualidade de vida que eu esperava. Eu estava na mentoria porque, assim, eu tinha obrigação de mudar minha vida. Como eu falei, eu não tinha outra escolha, eu não ia deixar ninguém me demitir de novo por uma causa torpe, por perseguição, nem nada. E minha filha estava para nascer. E eu tinha certeza que depois do nascimento dela, meu tempo ia diminuir bastante. E eu não ia conseguir estudar. Então, era tudo ou nada. E deu certo. E hoje eu vivo uma vida bacana, eu vivo uma vida leve em circunstância do que a gente plantou lá atrás. E eu te agradeço não só pela live, mas por ter ajudado a mudar de vida. Cara, que sensacional. Muito obrigado, cara, mais uma vez. Terminou de forma brilhante, foi realmente incrível. Obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado. Se eu pudesse, assim, bater palmas aqui para você, você merece os aplausos. Pessoal que está aí também, muito obrigado por terem nos acompanhado. Fiquei muito feliz pela audiência que vocês nos deram aqui. O pessoal que vai assistir depois dessa live, né? Aproveitem, tirem cada proveito, depois pausem, voltem. Tem muita coisa bacana aí que foi dita que vale a pena que vocês levem para a vida de vocês, tá bom? O Soul Super Power está te dando os parabéns. Eu também te dou os parabéns aí mais uma vez. E, pessoal, é isso mesmo. Valeu, Tiagão. Um abraço para vocês todos. Fiquem com Deus. Excelente feriado para todos, excelente final de semana e até mais.